chega aí. Na nossa lousa, formigão está na área, beleza? Formigão está na área. Citologia, nós estamos entendendo o surgimento do microscópio permitiu, cito, significa células, logia, o estudo das células. O surgimento do microscópio ali, nos séculos passados, já tem um tempo aí, uns 1600, aprofundou os estudos em 1800, permitiu a gente olhar o zoom microscópico. E aí surgiu a noção que todos os seres vivos, a unidade de funcionamento dos seres vivos são as células. A teoria celular moderna entende que as reações químicas do corpo acontecem mediadas por células, as estruturas são mediadas por células, e até a reprodução é mediada por célula, beleza? Foi isso que a gente trocou ideia naquela aula. Aí, a microscopia óptica é pela microscopia da luz. A luz passa por várias lentes e a gente tem o zoom microscópico, normalmente 10 a menos 6 metros. E a gente entendeu com o zoom microscópico que existem dois tipos de célula, a célula animal e vegetal. O zoom microscópico permitiu a gente ver isso. O que permitiu? Ver que células vegetais têm vacúolo e tem uma parede celular, e as células têm um núcleo. E a membrana plasmática era uma ideia na época, porque na época não se conseguia ver a membrana plasmática. Permitiu também ver que existia um padrão de células menor, beleza? Na qual foram as células procariontes, as células que perceberam que ela não tinha núcleo. Então percebemos que tem células eucariontes versus células procariontes. Células eucariontes apresentam um núcleo organizado, têm membranas internalizadas que permitem formar um núcleo, como, por exemplo, a membrana do núcleo chamada carioteca. As células procariontes provêm de primeiro, as mais primitivas, as que surgiram primeiro, elas não apresentam núcleo e nem organelas, beleza? E são exemplo das bactérias. E dentro das células bióticas, das células que têm núcleo, tem o padrão de células animais e o padrão de células vegetais. Os vírus, galera, não possuem células, são seres acelulares. Não podemos falar que é ser vivo, não podemos falar que não é ser vivo. A gente chama de entidade biológica. Eles precisam das células para se reproduzir. Vem cá, aí aqui, deixa eu estar salvando, o que foi isso aqui? O que foi que eu fiz? Meu Deus do céu. Pronto. Aí eu comecei a te explicar o que é a organela. A organela foi como é que a gente conseguiu ver com mais detalhes as células, quando surgiu a microscopia eletrônica. A microscopia eletrônica permitiu a gente fazer um zoom mais cabuloso. E aí a gente identificou várias organelas, várias estruturas externas. O zoom da microscopia eletrônica já é nanoscópico, 10 a menos 9 metros. Foi a primeira vez que a gente conseguiu ver a membrana plasmática. Entendemos que ela é formada por duas camadas, membranas fosfolipídicas, beleza? Representadas aí pela molécula de fosfolipídio. O que o fosfolipídio tem? Isso é revisão, hein? Porque eu estou gravando a aula, vou postar no YouTube, então você já está revisando comigo. O fosfolipídio tem uma cabeça, que é hidrofílica, polar, e uma cauda, apolar, hidrofóbica. É uma molécula anfótera ou anfipática, tem as duas naturezas, mas ela é considerada um lipídio, beleza? Por ser essa camada anfipática. E aí eu te mostrei o zoom microscópico sobre a microscopia eletrônica. É assim que a gente viu a primeira vez a membrana plasmática. Uma bicamada de amarelado fosfolipídica. E aí, essa bicamada fosfolipídica, a parte apolar se interage entre elas, e a parte polar voltada para o lado de fora da célula. E essa parte polar e apolar, hidrofóbica, faz a separação de dois meios. O que eu te mostrei, que esses lipídios podem separar dois meios com diferentes concentrações, e que esses lipídios, esses fosfolipídios, estão em constante movimentação. A gente viu até uma animação na aula passada, lembra? Que mostrava os lipídios se movimentando de maneira o quê? Fluídica. Por que eles se movimentam de maneira fluídica? Porque os fosfolipídios têm insaturações, dobras moleculares, e não permite o perfeito encaixe. Da mesma maneira que os óleos são lipídios. Isso. Lipídios líquidos. Então, a bicamada fosfolipídica é fluídica. E existem proteínas entre essa bicamada fosfolipídica. Como, por exemplo, essa proteína de canal aqui. Ou essa proteína amarronzada representa as proteínas que estão ali na parte de fora da membrana, formando um mosaico. É por isso que as membranas celulares, seja ela qual for, seja qual célula for, essas membranas celulares estão em um modelo. Qual modelo que elas pertencem? Um modelo, ou seja, qual é o padrão que elas vão se apresentar? Como? No modelo mosaico, proteínas entremeadas entre a membrana, fluídico, porque ela tem um comportamento fluídico. Beleza? Então, chamamos isso daqui de um modelo. Isso aqui é um modelo. O modelo
mosaico fluídico. Foi aí que eu parei na aula passada, não foi, galera? Não foi? Salve, ó, Luizão, salve, internautas da internet, já estão deixando seu like, se inscreve. Vou gravar todas as aulas agora, velho. Bota fé? Agora que tem o dispositivo de gravação aqui, velho, todas as nossas aulas eu vou gravar e vou tentar disponibilizar o mais rápido possível no You. Não vou nem editar. Talvez eu só apague aqui, eu vou ver como é que faz isso, não deve ser difícil. Só apague, eu deixe borrado o nome da galera, ou deixe só a minha cara para não aparecer o nome da galera, mas enfim, é isso aí, galera. Pegou a manha? Então, nós entendemos que as membranas plasmáticas têm proteínas inseridas na bicamada, o que dá mosaico. Mosaico fluido, um modelo padrão. Irado ou não irado, galera? Irado ou não irado? Agora, vem cá. O que será que permite passar? A membrana plasmática, vamos aí, as membranas, seja plasmática ou não, porque você tem lá o lado externo da célula. Então, até agora foi aí 10 minutos de revisão, beleza? Ou 15 minutos de revisão. Beleza? Então, essa membrana envolve a célula plasmática. Mas você tem as organelas, o núcleo, as mitocôndrias, que a gente vai entender essas organelas mais à frente. Você entende que ela tem estruturas internas. O que elas fazem? Qual a importância das membranas? As membranas permitem, galera, observação, as membranas permitem, as membranas, seja interna, a plasmática, seja as internas, ou as internas, elas permitem, se a gente já trocou ideia, elas permitem que dois meios diferentes tenham concentração diferente de substâncias. Isso aqui a gente já entendeu. Tenham concentração de substâncias diferentes. Por exemplo, dentro do seu corpo é diferente de fora do seu corpo. É mesmo, formiga. Você tem a atmosfera, dentro do seu corpo é um ambiente principalmente aquoso. Dentro de uma membrana, como eu te mostrei, ó, você pode ter, entre ambientes hidrofílicos, deve existir uma bicamada. Você pode ter mais concentração de um soluto de um lado da membrana e menos concentração de um soluto de outro lado da membrana. Então, por que é importante que os seres vivos tenham membrana? Porque eles conseguem fazer diferenças de concentração. Dentro do seu corpo, você consegue armazenar, segurar mais água, sais, minerais, proteínas, reações químicas que você já sabe que são mediadas por enzimas, um tipo de proteína. Então, o que vai fazer que haja uma diferença de concentração fora e dentro? Da membrana. Por exemplo, dentro das organelas, dentro do núcleo, tem uma constituição molecular diferente do citoplasma da célula, fora do núcleo. É mesmo, formiga? Então, formiga, o que está acontecendo? As membranas vão fazer com que hajam dois meios distintos. Ele permite a existência de dois ambientes, beleza? Distintos. Agora, você está vendo a membrana plasmática aqui, uma membrana celular, beleza? Vamos pegar essa membrana celular aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo fazer aquele esquema, copiando e colando. Ó, vamos pegar essa membrana celular aqui, ó. Ctrl C, Ctrl V. Raciocinando. Não! Ah! Droga, não deu certo, galera. O que eu faço agora? Ctrl Z, formiga. Você vai fazer todos os Ctrl Zs possíveis do universo. Enfim, você tem dois lados diferentes da membrana. Esses dois lados diferentes da membrana fazem com que hajam diferentes concentrações. O que permite a passagem de uma substância? O que faria uma substância atravessar a membrana plasmática? Então, você tem aqui a parte hidrofílica, né? Olha lá. Cabecinha. Cabeção, cabeção. E aí você tem a parte da cauda, beleza? A parte hidrofóbica. O que permitiria um soluto, igual eu coloquei aqui, ó, o que permitiria um soluto
atravessar essa membrana, que o soluto conseguisse atravessar essa membrana? Porque esse soluto, ele tem o quê? Ele pode conseguir atravessar uma membrana. Algumas vezes o soluto consegue atravessar uma membrana. Hã? O que permitiria esse soluto atravessar a membrana, galera? Me fala. O que você tem entre a camada azul, a camada amarelada? É uma porção o quê? Essa camada amarelada, velho, é uma porção que nós já falamos, apolar, portanto hidrofóbica. Uma molécula pequena e também hidrofóbica, ela conseguiria atravessar facilmente uma membrana plasmática. Formiga, me dá exemplo de moléculas pequenas hidrofóbicas. Os gases. Os gases são moléculas hidrofóbicas e pequenas. CO2, oxigênio. Você vai ver na química do segundo ano, aqui no Distrito Federal você aprende isso no segundo ano, que essas moléculas são apolares, que elas se anulam nos seus vetores. E elas são pequenas, então os gases conseguem passar livremente nas membranas plasmáticas. Quando você inspira, buscando o gás oxigênio, o oxigênio atravessa a membrana das hemácias por dentro da sua membrana. Ela é uma pequena molécula pequena e apolar. Mas, às vezes, requer a passagem uma proteína. Por que, formiga, às vezes requer uma proteína? Porque, às vezes, a molécula tem um tamanho considerável. Às vezes, a molécula tem um tamanho grande. Mas, se a molécula for, por exemplo, grande e apolar, vamos representar essa molécula grande e apolar de verde, mas de um tamanho maior, beleza? Você tem uma molécula grande e apolar, pelo seu tamanho, por ela ser grande, ela vai precisar atravessar por uma proteína. Porque ela é o quê? Grande, em sua proporção, mesmo sendo apolar, ou seja, hidrofóbica. Beleza, formiga. Agora, quando você pega íons, o que são íons? Íons são moléculas com cargas elétricas. E cargas elétricas, então, são moléculas polares. Então, você tem aqui cabecinha do fosfolipídio, e a bandagem hidrofóbica que separa os dois meios. Beleza? Então, quando você tem aqui a cabecinha do fosfolipídico, você pode ter íons, representados de vermelho. Por exemplo, quando você dissolve o sal na água, NaCl, você tem o sódio Na+. O sódio não é uma molécula, ela é uma molécula pequena, ó, um átomo muito pequena, mas ela tem uma carga elétrica. Então, essa molécula vai encontrar dificuldade, não vai conseguir atravessar essa camada hidrofóbica daqui. Por quê? Porque ela é hidrofílica, ela é polar. Então, uma molécula como essa também vai precisar de uma proteína. Eu estou te explicando as importâncias das proteínas na membrana, no sentido de atravessar. Então, vai existir uma proteína específica para o sódio e vai permitir ela atravessar. Ah, formiga, por que ela não consegue atravessar? Ela é pequena? Sim, ela é pequena. Mas ela é o quê? Polar. Ela é extremamente hidrofílica, porque ela tem a carga elétrica, no caso, a carga elétrica positiva. Então, essa camada apolar da membrana consegue selecionar algumas moléculas. Você consegue perceber que a camada apolar consegue selecionar? E as proteínas também conseguem selecionar as moléculas. Comigo, o que você está querendo dizer? Eu estou querendo dizer que entre uma membrana e outra, de um lado da membrana e de outro lado da membrana, entre uma célula, do lado de fora, do lado de dentro da célula, entre uma organela e outra, tudo pode passar? Ela é completamente permeável? Ela é completamente permeável? E aí? Sim ou não? Não. Ela barra algumas coisas. Por exemplo, essa molécula aqui não vai passar, ela vai precisar passar por uma proteína. Essa aqui pode passar livremente, então ela está segurando a passagem de algumas moléculas, de algumas coisas. Calma aí, mas será que ela é completamente impermeável? Nada entra e nada sai? Ela é impermeável completamente, ela nada entra e nada sai, ela ninguém aqui nada, vai ficar... Bom dia, Mircleide. Ela vai ficar o quê? Completamente impermeável? Não, você viu também? Sim ou não? Responde aí, fala com o formigão. Completamente impermeável? Não vai entrar nada e aqui não vai sair nada. Também não. Exatamente. As membranas celulares conseguem selecionar o que vai entrar e o que vai sair. Então, ela não é completamente impermeável, ela não é totalmente fechada, hermeticamente, digamos, e ela também não é completamente permeável, deixa passar tudo uma... Então, nós estamos entendendo com essa jogada que as membranas celulares,
que estão no modelo mosaico fluido, graças a essa camada hidrofóbica e pelas suas proteínas, elas apresentam o quê, galera? Elas apresentam olha o termo, permeabilidade, ou seja, deixa entrar sim as paradas, deixa sair, mas uma permeabilidade que ela seleciona, uma permeabilidade seletiva. Beleza? Então, as membranas possuem o que nós chamamos de permeabilidade seletiva. O que ela vai selecionar? Se for íons, moléculas pequenas vão ter que atravessar por proteínas. Se forem moléculas pequenininhas hidrofóbicas, pode passar livremente. Se for uma molécula grande hidrofóbica, também vai precisar de uma proteína. Então, ela vai utilizar, pela natureza da membrana plasmática e pelas suas proteínas, elas vão apresentar uma permeabilidade seletiva. O que a permeabilidade seletiva quer dizer? Quer dizer que elas têm a capacidade de selecionar o que entra e o que sai. Elas têm a capacidade, de maneira geral, assim, superficialmente, de selecionar o que vai entrar, beleza? E o que vai sair. Bem grosseiramente explicando. Tranquilo até aí, galera? Tocou o sinal? É tipo uma peneira. Uma peneira é só pelo tamanho. Ela tem outras naturezas, uma natureza eletrônica. Tocou o sinal? Fechamos aí? Ainda não? É 9h40, né? 8 minutos? Então massa. Ufa, pensei que era... Às vezes acontece isso, às vezes eu saio da aula, velho, não tem o sinal mesmo tocando, né? Formiga, estou entendendo. Então, as membranas celulares têm o que nós chamamos de permeabilidade seletiva. Por que, formiga? Pela natureza dela, hidrofóbica no centro, e também pela natureza das proteínas que fazem parte dela. Claro, galera, eu coloquei uma molécula grande apolar passando pela mesma proteína do íon. Não, tem proteínas específicas. Eu vou te mostrar isso já já. Então, vai entrar na jogada um conceito que a gente chama esse conceito de quê? Difusão, velho. Um conceito denominado difusão. A difusão envolve a noção dos solutos. O que é um soluto? O que se mistura no solvente. Por exemplo, vamos lembrar aqui lá na química básica, você tem água e você tem o açúcar. Você vai misturar a água ao açúcar. Qual que é o soluto? Eu estou esperando a sua resposta. Qual que é o soluto? Escreve aí qual é o soluto. Água e açúcar, você misturou. Água e açúcar, qual que é o soluto? Assim, Alice, ó, tem um copo de água. Tem uma colher de açúcar. Misturei água no açúcar na água. Desculpa, não é água no açúcar, não. Misturei açúcar na água. Qual que é o soluto? O açúcar ou a água? Açúcar, Paulão falou, açúcar. Eu tenho água e sal. Qual que é o soluto? Sal. Eu tenho água e pedra. Pedra, soluto. É o que mistura no solvente. E qual é o solvente? Água. Então, eu estou considerando... Boa, galera, pegaram a manha. Então, para falar desse termo que significa difusão, vamos considerar o soluto. E o soluto, de maneira geral, é o que é misturado. O que é misturado? Partículas, que podem ser moléculas, pode ser uma coisa grande. Presta atenção, no que é difusão? Difusão é o seguinte, vocês pegaram a época que os quadros da sala de aula eram de giz? Vocês chegaram a ter aula com quadro de giz? Alguém teve aula com quadro de giz aí? Sim, Paulão sim, Luizão sim. Alice não. Luizão sim, irado. Mas tinha uma coisa, que era uma brincadeira de mau gosto, que a galera fazia na hora do intervalo, que o professor saía. Eu posso falar o que é isso hoje, porque você hoje não vai ter essa aula no quadro de giz. Aí você chegava lá, velho, com um apagador, ó, cheio de pó de giz no apagador, e ó, batia o apagador, velho. Uma poeira, velho. Uma poeira de quê, velho? De pó de giz. Quem era o primeiro a tossir? Vamos supor que o professor cheguei lá para dar uma limpada no apagador e bati o apagador aqui. Quem era o primeiro a tossir com pó de giz? O professor. Eu cheguei lá e bati o apagador, pó de giz. Eu era o primeiro a tossir. O Luizão já fez isso. Ele foi o primeiro a tossir. Mas essas partículas vão ficar contidas nesse único espaço? Essas partículas de pó de giz vão ficar contidas nesse único espaço aqui? Ou elas vão se espalhar? Ou elas vão se difundir? Participa aí com o formigão.
Essas partículas vão ficar no único espaço ou elas vão se espalhar? Se espalhar, ou seja, se difundir. Questão de segundos. Quem está perto de mim aqui, ó, na primeira fileira, já está tossindo. Daqui a uns 20 segundos, a galera das fileiras do meio ali, antes do fundão da sala, já está tossindo. No final, depois de um minuto, a galera do fundão já está tossindo com partículas de pó de giz. O que é esse conceito? Difusão. As partículas nunca ficam num único local, só se você aprisionar elas. Mas se elas nunca ficam lá no único local, elas vão se espalhando pelo meio. Esse é o conceito de difusão. O conceito de difusão envolve a noção do soluto numa solução, beleza? E essa solução, deixa eu ver como é que tá aqui, beleza? Assim. E essa solução, dá um zoom máximo, e essa difusão faz referência, por exemplo, aqui, setinha azul que eu estou explicando de difusão está escrito de azul, faz referência ao quê? As partículas se espalham no espaço. Vamos colocar assim. As partículas. Melhor aí, melhor. As partículas se espalham. Ou seja, esse sinônimo para espalhar, se difundem. Olha o seu vocabulário se tornando mais complexo aí. No espaço. Formiga, precisa de energia para isso? Não. A energia que você fez foi bater ali o pó de giz no espaço. Difusão. Quer outro exemplo? Quer outro exemplo? Cafezinho com leite. Café com leite. Você pegou o café e vai colocar uma gota de leite. Quando você coloca a gota de leite no café, o leite fica do lado esquerdo do copo? Olha com o formiga aqui. O leite fica do lado esquerdo do copinho de café? Da xícara? Não. O leite fica do lado direito? Do lado direito. Do lado direito. Fica. O leite fica boiando? O leite fica no meio ali? O leite se afunda? Não. O leite se espalha uniformemente e você vê a sua xícara de café se tornando mais, em vez de escura, esbranquiçada. Ou o contrário. O copo é de leite e você vai pingar uma gota de café. O café se espalha uniformemente no meio. O café se difundiu no leite, ou o leite se difundiu no café. Difusão. Difusão. As partículas se espalham no espaço. Beleza? Galera, e fazem isso sem gastar energia. Você não precisa ficar espalhando. Vou ficar espalhando aqui. Não, vou ficar espalhando. Não, você pode ajudar, mas isso vai acontecer. O planeta, Big Bang, boom, explodiu o universo lá, o início do universo, a principal explicação que nós temos. Os planetas estão se espalhando, velho. As partículas estão se espalhando, filho. Então, olha bem, isso, as partículas se espalharem no espaço, é o que nós chamamos de difusão. O que eu escrevi aqui? Sem o gasto de energia. Tem gasto de energia para isso? Não. Isso não existe gasto de energia. Sem o gasto energético, sem gasto energético. Amiga, por que você está explicando isso? Isso tem a ver com célula? Calma aí, a gente está falando que as membranas fazem dois meios diferentes. Por exemplo, fora do seu corpo, a atmosfera, dentro do seu corpo, o ambiente aquoso. Você tem moléculas que tem aqui dentro das suas células, do seu corpo, que não estão, velho. Essas moléculas estão em concentração diferente do meio, seja o meio aquático, seja o meio atmosférico, terrestre. Caraca, formiga, então o que está rolando? Está rolando que as membranas vão deixar algumas coisas passarem porque elas simplesmente se espalham uniformemente. E aí a gente começa a falar disso na aula que vem, que já depois do intervalo aí, quinto horário, a gente se encontra. De boa, galera? Porque já são 9h40. Agora sim, né? Agora sim.